tudo normal na família. De repente a empregada sai, o pai ou a mãe brigam, alguém separa e a criança se torna muito insegura e fica com medo de ir para a escola. Então essa é a fobia do lado da família, de dentro de casa. Então, e outra na escola. Por exemplo, na escola tem uma professora que a criança não consegue se adaptar, ou então algum colega que bate na criança, ou a turma que gostam da criança, porque a criança é gorda ou magra, ou porque de repente a criança fez alguma coisa, ou vomitou, ou fez xixi na calça, e aí cai todo mundo em cima dela. Então a criança rejeita aquele lugar por causa do problema que aconteceu. E aí a criança começa a apresentar o quê? Na hora de ir para a escola, ela começa, ou tem dor de barriga, que é o mais comum, ou tem vômito, ou deixa de comer, ou tem febre, ou começa a entrar em depressão, muda o comportamento da criança. E a mãe chega no consultório contando o quê? Ah, meu filho não quer mais comer, ou meu filho tem febre todo dia, ou meu filho tem dor de barriga, ou tem diarreia. E ela não relata, ela não percebe que é com a escola, entendeu? Mas é com a escola. Então você procura identificar primeiro, mudou alguma coisa em casa, mudou a estrutura familiar, o relacionamento pai, mãe, a empregada, alguém que cuida da criança. Então, porque daí a criança fica insegura porque ela não quer ir para a escola, de medo de não voltar. Ou de quando voltar, não encontrar alguma coisa diferente em casa. Ou não encontrar o pai, ou não encontrar a mãe. Então, você tem que diferenciar as duas coisas. E tem que ficar muito atento, porque enquanto você não resolve o problema, a criança não melhora. Então, o tratamento não é medicamentoso, não é dar um remédio para dor de barriga, não é dar um remédio para febre, não é dar um remédio para a criança comer. É resolver o problema que incomoda a criança. Então, é tudo fundo emocional. Tudo fundo emocional. Então, a mãe, o pediatra, nós pediatras estamos muito acostumados a resolver problemas físicos e a gente não está muito acostumado. Então, para a gente é um susto quando você vê. O que chama mais atenção é que a criança está boazinha, vamos supor. Então, sábado e domingo, quando o problema é na escola, a criança passa bem. Então, ela fica ruim de domingo à noite. Quando ela sabe que é depois que era amanhã, ela está voltando para a escola. Até sexta-feira. Sábado, domingo, ela passa bem. Ao contrário de quando é em casa, que o tempo todo ela está ruim. Quer dizer, aí ela fica bem quando ela está agarrada com o pai e com a mãe e fica mal quando tem que sair de casa. Por quê? Porque ela tem medo de quando voltar, ou não encontrar o pai, ou não encontrar a mãe, ou então aquela situação dela está sentindo, ela está perdida, ela está sem a segurança da família dela. Agora, uma conversa na escola resolve o problema ou às vezes pode ter que chegar ao ponto radical de mudar de escola? Olha, quando é com os colegas, se não tirar, não resolve. Quando é que a professora, normalmente tem que trocar de sala de aula. Quer dizer, então, enquanto não... Por exemplo, teve essa semana um caso interessante que a mãe chegou a tirar porque ninguém dizia nada. Depois que ela tirou, relataram para ela que a criança fazia muita bagunça, a criança de 6 anos, né? Não pode parar aqui até... E aí, de castigo, trancava a criança dentro do banheiro. Imagina, a escola trancava a criança dentro do banheiro? Trancava, isso no ano 2000, né? Trancava a criança no banheiro. E a criança ficou com maior pavor, não queria mais ir para a escola. E saiu da escola e resolveu o problema? Saiu da escola. A outra, a criança não comia durante 2, 3 dias, a criança literalmente não comia nada, nem tomava água. E aí foi ver, a criança tirou uma nota baixa, ficou com medo de contar para a mãe, porque a mãe cobrava muito dela. E também entrou então, enquanto eu não ia lá resolver, enquanto a mãe não mudava a atitude dela e não ia pedir para a professora um apoio pedagógico melhor, essa criança não voltou a comer. Bom, doutor Cecim, muito importante esse alerta, muito obrigada pelas informações. Acho que a dica é papai e mamãe aí, atenção no comportamento do filho e conversa na escola e diálogo, né? Acho que tem que ser por aí. Eu acho que primeiro a estrutura familiar tem que ser mantida. A partir do momento que você tem filho, você tem que deixar de pensar só em si e tem que pensar no filho. E na escola, sempre ir na escola, sempre ir nas reuniões de pais e sempre lá na escola, porque a criança nunca vai falar, tá? A criança não vai falar que tem problema na escola ou que alguém bateu nela. Então tem que ir lá saber o que está acontecendo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, um bom dia. Obrigado também, um bom dia.